não? A Lindrani ainda não entrou. Então vamos lá. Vamos lá. Verso 17, Coríntios capítulo 2, verso 1. Caráter da pregação de Paulo em Corinto. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes do século para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são a que Deus preparou para o que os ama. Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para elas são loucura, e não para entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para o que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Bom, esse texto, ele traz umas verdades assim bem profundas, né? Sexta-feira passada eu fiz uma live com um amigo meu e ele quis comentar esse trecho de 2 Coríntios 2:9. O título da leitura é o caráter da pregação de Paulo. O que é caráter? É característica, né? Nesse sentido. Então, o que Paulo faz aqui nesse pedaço dessa leitura de hoje? Paulo, ele quer que eles entendam o que Paulo está escrevendo. Paulo, é como se aqui Paulo estivesse tentando resumir e estivesse mostrando para eles qual era o objetivo da carta. Olha, eu quero que vocês entendam o que eu estou escrevendo, qual é a finalidade dessa carta. Então, isso resume o trecho de hoje. Ele está simplesmente explicando a finalidade da carta, qual é o conteúdo, qual é o teor dessa carta. E qual que é o teor dessa carta? Mostrar que a sabedoria que Paulo agora usa é a sabedoria espiritual e não a sabedoria humana. Só isso. Se nós entendermos isso,
já está valendo, que é isso que Paulo quer dizer. Então, só que ele, claro, ele vai usar vários argumentos, vários tipos de expressão, mas todos vai voltar para esse objetivo. Qual o objetivo? Mostrar que a sabedoria que Paulo usa é uma sabedoria espiritual e não uma sabedoria humana. Então, aqui, voltando, né, na leitura de ontem, a gente percebe que provavelmente os problemas que estavam tendo, que a gente já sabe também que era divisão, né? Estava tendo muito. Paulo vai falar muito sobre essa questão da união, de não ser dividido, né? Tava tendo uma de Apolo, outra de fulano. Ele fala, não. Então perceba que ele une aqui o tema de que a sabedoria dele é a sabedoria espiritual, com a necessidade da união. E aí a gente pode inferir, a partir desse pensamento, a possibilidade que a gente estava falando ontem, de que havia, né, muitos pensamentos filosóficos, muitas correntes, né, de sabedoria humana, e que provavelmente estavam ganhando muito espaço dentro da igreja. Estava ganhando muita credibilidade pelos cristãos. E não é novo, né, irmãos? Isso não é novo. É incrível. Eu fico observando, às vezes, quando você vai ouvir um grande pregador, um grande palestrante, sempre você percebe que eles citam vários, né? Vários pensadores, ou citam pessoas que têm um renome, citam uma pessoa que é famosa, um escritor famoso, um livro famoso. Não sei se vocês já perceberam, mas eu já percebi. Vira e mexe, tem. Por quê? Para dar um pouco mais de credibilidade, né? Para passar uma imagem de tipo assim, o seu conhecimento, ele é amplo. Mas o que Paulo faz aqui é justamente o contrário, né? E aí aqui a gente entra naquela aplicação que igreja pequena tem muito, né? Que o crente, ele não precisa estudar teologia, o crente, ele não precisa ficar lendo um monte de best-seller. Se ele ler a Bíblia e orar e pedir a Deus discernimento no Espírito, ele é o melhor pregador do mundo. E, em parte, é verdade, porque é isso que Paulo está dizendo. Olha, quando eu fui falar com vocês, eu não fui com sabedoria humana. Por que Paulo está dizendo isso? Porque se ele quisesse, ele iria. Paulo era poliglota, falava provavelmente vários idiomas, só que a gente sabe que ele falava no mínimo 3, que era o hebraico, o aramaico e o grego. Então, Paulo provavelmente tinha muito conhecimento da política, da economia, da religião, né? Então, e Paulo fala, olha, eu não quis usar nada disso, porque isso não é mais tão importante para mim e não é o que eu quero que vocês entendam. O que eu quero que vocês entendam é simples, eu não preciso complicar. Gente, isso é tão bonito quando a gente entende essa verdade, né? O evangelho é simples. O evangelho é simples. E nós estamos tentando complicar tanta coisa no evangelho e tem feito com que as pessoas estejam perdidas, sem encontrar o Cristo simples, a simplicidade do evangelho, que é simplesmente o perdão, né, dos nossos pecados e um caminhar juntos. Bom, vamos lá, vamos pro texto. Então, gente, se a gente tiver que resumir o texto de hoje, é isso, tá? Paulo tá dizendo, o conteúdo dessa carta é explicar qual é a sabedoria que eu uso. Não é a sabedoria humana, é a sabedoria espiritual. E ele vai usar vários argumentos para mostrar isso. Percebe que no primeiro versículo, ele usa aqui o verbo no passado para lembrar os irmãos de quando ele esteve lá. E aí ele fala, olha, quando eu fui ter com vocês, anunciando o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou sabedoria, ou seja, né, palavras sublimes. Sublime é algo alto, é algo, né, grande e tal. Não. Aí ele falou, nada me propus saber entre vocês, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Ou seja, naquele momento, Paulo, ele tinha um objetivo. Então, naquele momento, ele se desfez de todo Paulo sábio, poliglota, entendido. Ele falou, não, naquele momento, o meu objetivo com vocês era bem específico. E eu fui cumprir com esse objetivo. Ó, o 4. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Então, percebe que sempre ele vai fazer
essa distinção da sabedoria humana com a sabedoria espiritual. E nós precisamos já pegar isso aqui e fazer uma aplicação na nossa vida. Quando a gente fala, quando a gente conversa com alguém, com a nossa própria família, que tipo de sabedoria nós queremos transpassar? Que tipo de sabedoria nós queremos demonstrar? Essa sabedoria humana ou essa sabedoria espiritual? Precisamos pensar nisso também. Aí no 6, ele fala uma coisa que eu achei interessante. Ó. Ele fala assim, na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Por que ele fala entre os perfeitos? O que ele está querendo dizer com isso? Quem seriam esses perfeitos? Porque com essas pessoas ele fala de uma sabedoria espiritual, porém mais profunda. Será que aqui é mais ou menos o que ele fala sobre o tipo de alimento, que aquele que é recém-convertido toma leitinho e aquele que já é maduro na fé come comida forte? Será que é a mesma aplicação? Bom, vamos ver. Aí ele fala, olha o 7, ele está falando de Jesus. Falamos a sabedoria de Deus em mistério, ou seja, nós falamos uma sabedoria, mas que nem todos veem, é um mistério. Por quê? Porque ela estava oculta. Quem que estava oculto, meus irmãos? Jesus. Jesus estava oculto. A qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Está falando de Jesus. A qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu. Olha que coisa linda. Fala, olha, esse mistério, ele é profundo e ninguém desse mundo entendeu. Os príncipes, né, os reis. Porque os reis, nenhum creu em Jesus, né? Começando lá dos sacerdotes, né, dos imperadores, nenhum creu. Cadê? Aí no 9, ele põe aqui, ó, mas, ou seja, embora essa sabedoria misteriosa estivesse oculta, estivesse ali, né, misteriosamente escondida em Deus, como está escrito, 2 pontos, ele vai fazer uma citação para explicar essa argumentação. As coisas que os olhos não viram, e nem os ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deixa eu fazer uma aplicação muito interessante sobre isso aqui, que eu estudando para fazer a live, eu fui aprender. E eu não sabia, não é que eu não sabia, é um tipo de aplicação que eu nunca tinha feito, né, na minha vida, e eu achei que faz muito sentido. Percebe que Paulo está falando de uma sabedoria que está escondida, né? Pelo que Paulo fala na parte de cima, a gente entende que ele está falando de Jesus. E aí ele, no 9 fala, mas aí ele fala assim, as coisas que os olhos não viram, ou seja, o que é uma coisa que o olho não viu? Algo que está escondido, algo misterioso. Então ele está continuando falando da mesma coisa. Que coisa? Os mistérios que estão escondidos, a sabedoria que é uma sabedoria misteriosa. Continuando. Nem ouvidos ouviram, ou seja, coisa que não foi revelada. Nem penetrou no coração do homem, ou seja, o homem ainda não teve acesso a essa sabedoria. Essas coisas são as coisas que Deus preparou para aquele que o ama. De que Paulo está falando? Paulo está falando de uma sabedoria espiritual que é misteriosa, que está guardada. Vocês concordam que aqui no versículo 9, ele continua falando dessa sabedoria misteriosa? Porque a maioria das aplicações que a gente vê desse versículo, as pregações, eu até hoje, todas que eu vi, é no sentido de que são coisas maravilhosas, são sonhos, são realizações, coisas que você nem imagina. Isso é o que Deus tem pra você. Não é isso que a gente está acostumado a ouvir? Tipo assim, o seu olho nem viu, o ouvido não ouviu, você nunca pensou que Deus está preparando para você. Tipo assim, Deus está preparando coisa para nós que nem nós conseguimos imaginar. Eu até hoje, toda pregação que eu já ouvi é nesse sentido. Não sei vocês. Mas, quando eu estava estudando isso aqui para a live, eu percebi que Paulo continua falando dessa sabedoria.
Por isso ele até usa esse mais. Porque ele fala assim, olha, essa sabedoria ela é misteriosa, mas está escrito que aquilo que era escondido, aquilo que era misterioso, aquilo que nós nunca tínhamos pensado, isso são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E aí vem a pergunta, o que Deus preparou para nós? Responde. O que Jesus preparou para nós? Vai, gente, responde. Paraíso? Então, Deus preparou várias coisas, essa é a pergunta. Aqui está falando que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nós nunca nem pensamos nisso. Isso é o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou? Deus preparou várias coisas. Aqui, o que eu consigo entender? Que Paulo está falando de Jesus. Jesus é o que Deus preparou para nós. E aí, faz sentido com o que Paulo está dizendo antes. Que aquilo que olhos não viram, ou seja, as pessoas elas nunca conseguiriam imaginar Jesus. E a sabedoria que ele já fala, que ela é misteriosa, ela está oculta. Por isso que nem todos conseguiram entender. Claro, é uma aplicação, entendeu? Eu não posso afirmar que é isso que Paulo está dizendo, mas para mim faz sentido, entendeu? Ainda mais porque eu nunca ouvi esse tipo de aplicação. Então, assim, né? Aí o 10. Porque Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Nulas, ou seja, Deus nos revelou essas coisas. Que coisas? Essas coisas, essa sabedoria que é misteriosa, que nós nunca ouvimos, que nós nunca vimos, que nós nunca pensamos, que Deus tinha preparado. Ele agora resolveu nos revelar. E aí, mais uma vez, Jesus cabe perfeitamente nesse exemplo. Por quê? Porque Deus resolveu revelar Jesus. Pelo seu Espírito, pois pelo Espírito ele esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Ok? Então, assim, quando você coloca Jesus nesse quadro, para mim, se encaixa perfeitamente em Jesus. Aí no 12 ele vai falar de novo da diferença do Espírito de Deus e do Espírito do mundo. Por quê? Ele está falando sobre entendimento, sobre pensamento, sobre forma de entender as coisas. Ele fala, olha, tem uma forma de entender, que é a do mundo, e tem uma forma de entender, que é a do Espírito. Nós não temos recebido, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, a fim de entender, de compreender as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Ou seja, nós temos agora um entendimento espiritual para entender as coisas que são espirituais. Vocês estão entendendo? Balanca a cabeça assim. Tá tranquilo? Tá, 13. Aí, quais coisas? As quais também falamos. Ó, é as coisas, Paulo tá dizendo assim, é as coisas que eu falo. Essas coisas que eu falo. Gente, os deuses, tirando o judeu do contexto, os deuses que os coríntios estavam acostumados a adorar, eram deuses que vinham todos, né, praticamente todos, da mitologia. Não se tinha nenhum deus nem parecido com Jesus, com a história de Jesus, com o que aconteceu com Jesus e com o que Jesus pedia. Então, assim, era algo louco. Aquela forma de Paulo querer cultuar, aquela forma de Paulo querer mostrar a divindade, para eles era insano. Tipo assim, tem nada a ver com o que nós estamos acostumados. Por isso que Paulo, ele entende e ele quer deixar essa expressão. Olha, eu sei, parece loucura, parece muito doido, mas essa é a mensagem que você só entende espiritualmente falando. Paulo, ele sempre se antecipa para as dúvidas e para as dificuldades do seu leitor. Então ele fala, ó, essas coisas nós falamos não com sabedoria humana, mas com as palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Gente, olha que coisa profunda. Paulo está dizendo,
A gente tem que comparar coisa espiritual com coisa espiritual. Nós que somos cristãos, se você tentar pegar princípios espirituais e comparar com princípios humanos, não dá certo, não bate. Aí ele fala agora uma coisa muito, muito importante também, que é o homem natural. Ele fala, o 14, ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ou seja, esse é o homem da ciência, né? Não, mas eu creio na ciência. A ciência disse, a ciência explica. Esse homem, ele é o natural. Porque para ele são loucura. É claro que é. Para o homem natural, as coisas espirituais é loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se o cara é natural, se ele não tem o espírito para discernir o que é espiritual, gente, vai dar certo? Claro que não. Claro que não vai dar certo. Continuando. Mas o que é espiritual, ele discerne bem tudo. Olha só, enquanto ele por ninguém é discernido. Olha que interessante que a gente pode também fazer uma aplicação. O homem natural não discerne as coisas espirituais, mas o homem espiritual, ele discerne bem tanto as coisas naturais como as espirituais, porque aqui ele fala que ele discerne bem tudo, ou seja, as duas coisas ele discerne, ele olha e fala, isso aqui eu sei que isso aqui é natural, mas isso aqui eu sei que isso aqui é espiritual. Interessante, né? Da gente pensar se nós somos seres naturais, somos homens naturais, discernimos só o que é natural, ou se temos discernimento espiritual. O que é isso, discernimento espiritual, irmãos? É quando você vê uma pessoa e você não é julgar, mas é você ter a capacidade de entender a situação dela espiritualmente falando, sabe? Eu tento perceber muito isso, sabe? Pessoas na igreja que são ainda, como que eu posso dizer? Não tem certeza da salvação, pessoas que hoje em dia tá muito comum, né? As pessoas que vivem envergonhadas, tem vergonha, porque às vezes vive uma vida de pecado. A pessoa que tá ali às vezes tá chorando, mas não nasceu de novo. A pessoa que tá ali, o que acontece mais, né? Tá ali, canta, às vezes fala uma coisa, mas você vê que aquilo ali não é na prática, é só na teoria. Isso é discernimento espiritual. Vou terminar aqui o último versículo que falta. O último versículo. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou seja, as coisas espirituais estão na mente dele. Para que possa instruí-lo. Paulo aqui está falando da capacidade. Eu acho que o que ele está querendo dizer aqui é que o homem natural, ele se acha conhecedor, né? E suficientemente capaz de tomar decisões e emitir, né, uma opinião. E aí ele fala assim, mas se você acha que você é capaz, você consegue ver a mente de Deus? Você consegue ensinar a ele alguma coisa? Mas ele fala, nós os que somos cristãos, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então, só para encerrar esse trecho onde Paulo quer falar, olha, a mente do homem natural é uma mente que discerne coisas naturais. A mente do homem espiritual discerne coisas espirituais. Ok? Ficou confuso? Parece que eu me embananei aqui no final, né? Deu para entender? Mas, por exemplo, essa parte que você falou, eu acho que nem para nós, vamos supor, como o Paulo fala, nem para nós que somos crentes, a gente consegue discernir a mente de Deus. Que ele fala que ele deixa bem claro que a gente consegue entrar na mente de Cristo. Por quê? Porque a gente viveu com ele, né, de certa forma, ouvimos a pregação dele. Agora, de Deus, eu acho que ninguém, nem quem é cristão, por conta que, por exemplo, ninguém nem esperava, nenhuma mente conseguia esperar, e como fala no início, que de Deus ia mandar Cristo. Mas eu acho que o que Paulo está querendo não é que a gente queira entender a mente de Deus. Eu acho que a pergunta retórica dele é uma pergunta para gerar uma... Sabe quando você pergunta uma coisa só para gerar uma possível resposta? O que eu entendo que Paulo está querendo dizer, ele está querendo dizer assim, olha, a sabedoria de Deus, ela é profunda e ela é espiritual. Aí ele fala, alguém aqui já conheceu a mente de Deus? Para ensinar, para colocar alguma coisa a mais, é para puxar uma resposta negativa, tipo assim, não, é impossível. Aí fala, pois é, mas nós temos a mente de Cristo, ou seja,
Ninguém sabe o que está na mente do Senhor. Ninguém sabe o que está no pensamento de Deus. Mas por meio de Cristo, por meio da mente de Cristo, nós temos discernimento espiritual. Por causa da mente de Cristo, nós temos hoje como olhar as coisas com um olhar espiritual. Então, eu acho que a intenção de Paulo não é mostrar que nós deveríamos conhecer a mente de Deus. Pelo contrário, é uma pergunta para gerar uma resposta negativa. Deu para entender? Sim. Que tipo assim, o que ele quer é dizer realmente, é impossível acessar a mente de Deus, mas nós temos a mente de Cristo. E aí, voltando em tudo que a gente já leu, é como se a gente voltasse a dizer, e porque nós temos a mente de Deus, nós temos a capacidade de não sermos mais apenas homens naturais, mas homens espirituais. Vou dar um exemplo, rapidinho. Vocês lembram que estava acontecendo, que eu estava falando que eu estava passando por uma situação com a Darla, que ela acordava e falava que tinha um homem no quarto? Aí a gente estava conversando com o pastor, e aí eu falei, pastor, o Diego, ele não acredita que isso é espiritual, ele acha que é só medo, que é coisa de criança. E aí o Diego falou assim, não, pastor, eu tento ser sensato, porque pode ser que não seja nada, aí eu vou ficar vendo coisa e vou... E aí eu achei tão interessante que o pastor falou bem esse versículo aqui, ele falou assim, irmão, você tá certo, porque pode ser que não seja nada. Só que por isso que a Bíblia fala que nós temos que ter discernimento espiritual. Você tá sendo, tipo assim, o homem natural, você tá discernindo as coisas com um olhar natural. Pode ser e pode não ser, e pronto, isso é o certo e errado e coisa natural. Mas nós não podemos nos contentar com essa postura. Nós temos que ser homens espirituais. E aí o homem espiritual, ele tem que discernir. Ele tem que emitir um parecer. Não, é natural, ou ele tem que falar, não, é espiritual. Só que é difícil ser um homem espiritual. Por quê? Porque isso requer de nós uma comunhão, uma sintonia com o Espírito Santo, né? Uma vida guiada pelo Espírito, né? Então, assim, é muito mais fácil nós ocuparmos uma posição de homens naturais, que olham e falam, não, isso aqui é isso, aquilo ali é aquilo. Pronto. O homem espiritual vai olhar e falar, não, aquilo ali não é só isso, não. E aquilo ali não é só aquilo também, não. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu achei interessante. Sim, a gente tem que ter cuidado para não entrar no comodismo, né? A gente tem que ter vários cuidados. A gente tem que ter cuidado para não entrar no comodismo e nem ficar louco. Às vezes tem coisa que é natural, que dá para me resolver. Aí eu falar, isso aqui é espiritual, né? Sim. Eu tinha pensado no outro sentido, mas nesse também. Para todos os lados. Por isso, irmãos, que é muito mais fácil nós vivermos como um homem natural, né? A gente não emite pareceres e a gente não precisa, né, de ter esse discernimento espiritual. Mas eu achei muito interessante, né, assim, a postura, né, de realmente nós precisamos não ser só homens naturais. Porque lembra que Paulo falou, o homem espiritual, ele discerne tudo. Tanto o que é natural, quanto o que é espiritual. O homem natural, ele não discerne o que é espiritual. Tem coisa, irmãos, tem pessoa que não é crente, tem pessoa que tá ali com enfermidade que é espiritual. Aí vai um crente e fala, ó, isso é demônio. E o fala, não, o psicólogo tá tratando, não, o médico, o neuro tá tratando. Mas às vezes o crente vai lá e vê e fala, olha, isso é espiritual. E ele fala, não. Por quê? Porque é um homem que tem discernimento natural. Isso é muito perigoso. Esse assunto ele é muito delicado. Por quê? Porque tem vários perigos. Da gente ficar doido, né? Aí tudo que você olha é demônio, é anjo, né? É pecado. E assim, e o contrário disso. De você olhar tudo e achar que tudo é natural. Não, isso aí é por causa disso, aquilo é por causa daquilo. E não ver que existe um mundo espiritual e que existe sim a influência espiritual. Então assim... É uma linhazinha. Mas eu falo sentido assim, ó, de cuidado. Nossa, tem uma amiga minha lá do serviço, a Laura, você até conhece, ela é da igreja. Ai, gente, esqueci o nome agora. E aí pra ela, tudo é do diabo. Pois é. Aí ela vai conversar com nós, aí ela fala assim, mas sério, você tem que entender. Ela fala assim, sério, eu sei que você não acredita que tudo é do diabo. Aí eu acho assim, mas fica muito cômodo, sabe? Eu tomei essa atitude aqui, ruim, né? Eu tomei uma atitude ruim. Fiz algo com você que te magoou. Mas é porque foi influência do diabo.
Parece que fica meio comodista. Ah, não, perdoa aí que foi culpa do diabo. Não, aí eu brinco com ela, não, pode parar. O diabo fala assim, não, dá licença.